Durante décadas, a corrida espacial foi apresentada como um avanço inevitável da humanidade. Um progresso natural, guiado pela curiosidade e pela ciência. Mas algumas partes dessa história nunca pareceram completas. Existem lacunas, decisões que não fazem sentido, programas inteiros que começaram e simplesmente desapareceram. E quanto mais você observa esses detalhes, mais surge uma dúvida incômoda. E se o que foi mostrado ao público for apenas uma versão simplificada? Porque algumas teorias sugerem que o verdadeiro objetivo nunca foi a Lua, mas algo muito mais distante e talvez muito mais difícil de explicar. Para entender essa teoria, é preciso abandonar a narrativa mais comum sobre a corrida espacial. Porque, oficialmente, tudo parece seguir uma lógica simples. Um avanço tecnológico natural, impulsionado pela competição entre duas superpotências. Uma sequência previsível: satélites, órbita, missões tripuladas, Lua. Um caminho linear, controlado. Mas quando você observa com mais atenção, essa linearidade começa a apresentar falhas. Não falhas técnicas, mas falhas de coerência. Decisões que não seguem o padrão esperado de um programa que estava, claramente, evoluindo com sucesso. O programa Apollo, por exemplo, representa o ponto mais alto dessa trajetória. Não apenas pelo feito simbólico de chegar à Lua, mas pela consistência das missões seguintes. Não foi um evento isolado. Foi repetido, refinado, aperfeiçoado. A tecnologia funcionava. A operação era confiável. E isso levanta um ponto fundamental. Programas que funcionam não são encerrados. Eles são expandidos. Eles são explorados ao limite. Mas isso não aconteceu. Pelo menos, não de forma pública. Em 1973, o programa é encerrado. A justificativa oficial é econômica. Cortes de orçamento. Mudança de prioridade. Mas essa explicação não se sustenta completamente quando analisada com mais profundidade. Porque o investimento já havia sido feito. A infraestrutura já existia. O conhecimento já estava consolidado. Encerrar nesse ponto não representa economia, representa interrupção. E interrupções desse tipo, em projetos estratégicos, raramente são aleatórias. Elas são decisões. E decisões desse nível geralmente indicam mudança de direção, não abandono. É exatamente aqui que a teoria começa a ganhar forma. A ideia de que o programa Apollo não foi realmente encerrado, mas sim removido do domínio público. Não como uma ocultação completa, mas como uma transição de visibilidade. Por quê? Enquanto a atenção global estava voltada para a Lua, o verdadeiro interesse pode nunca ter estado ali de forma definitiva. A Lua sempre foi um objetivo acessível. Um passo intermediário. Uma prova de capacidade. Um teste operacional. O verdadeiro desafio sempre esteve além. Marte. Do ponto de vista técnico, esse sempre foi o próximo passo lógico. Mas Marte não é uma extensão simples da mesma jornada. É uma mudança de escala. A distância varia de dezenas a centenas de milhões de quilômetros. O tempo de viagem deixa de ser medido em dias e passa a ser medido em meses. A exposição à radiação solar se torna contínua. O isolamento psicológico se torna extremo. O consumo de recursos se torna crítico. Nenhuma dessas variáveis pode ser tratada com a mesma abordagem utilizada nas missões lunares. E é exatamente isso que torna essa teoria plausível dentro de sua própria lógica. Nenhuma das duas potências, isoladamente, possuía todos os recursos necessários para uma missão interplanetária segura naquele período. Mas juntas, possuíam. Os Estados Unidos dominavam a propulsão pesada, com o Saturn V, capaz de escapar da gravidade terrestre com cargas significativas. A União Soviética, por outro lado, havia desenvolvido sistemas avançados de suporte de vida, voltados para permanências prolongadas no espaço. Tecnologias diferentes, complementares. E apesar da rivalidade pública, existem registros históricos que confirmam que cooperações pontuais aconteceram. Trocas de informação, acordos indiretos, convergências estratégicas em momentos específicos. Isso não é teoria.
Isso é documentado. A teoria surge quando se amplia essa possibilidade. Se pequenas cooperações eram possíveis, uma cooperação maior, mantida fora do conhecimento público, não pode ser descartada completamente. E é nesse ponto que surge o conceito do chamado Projeto Red Sun. Um programa hipotético, não reconhecido oficialmente, que teria sido desenvolvido como uma resposta estratégica a um cenário extremo. Porque, ao mesmo tempo em que avançavam na exploração espacial, as duas potências também acumulavam armamento nuclear em níveis capazes de comprometer a própria existência do planeta. A possibilidade de um conflito total não era apenas especulativa, era considerada. E diante dessa possibilidade, a ideia de um plano de contingência se torna lógica. Não como exploração científica, mas como garantia de continuidade. Um backup da espécie. Marte, nesse contexto, deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma alternativa estratégica. Mas uma missão dessa magnitude não poderia ser conduzida sob observação pública. O impacto político, social e psicológico seria imprevisível. A única forma de executá-la seria através de sigilo absoluto. Isso implicaria em mudanças operacionais profundas. Locais de lançamento não convencionais, fora do alcance de monitoramento direto. Equipes reduzidas, selecionadas, fluxo de informação controlado. E, principalmente, ausência de registro público. E isso conecta com um ponto que raramente é discutido. Após o fim oficial do programa Apollo, não houve regressão tecnológica. Não houve perda de capacidade. O conhecimento permaneceu. Os recursos continuaram existindo. A única coisa que mudou foi a visibilidade. E quando uma capacidade continua existindo, mas deixa de ser exibida, isso não significa que ela desapareceu. Significa apenas que ela deixou de ser mostrada. E talvez seja exatamente isso que sustenta essa teoria. Não a ideia de que algo impossível foi realizado, mas a possibilidade de que algo possível foi mantido fora de alcance. Porque quando você observa a sequência de eventos sob essa perspectiva, a história deixa de parecer incompleta por acaso e passa a parecer incompleta por design. E é exatamente nesse ponto que a teoria muda de escala. Porque até agora, tudo ainda pode ser interpretado como possibilidade estratégica. Decisões políticas, escolhas de ocultação, continuidade não divulgada. Mas o que vem depois é o que realmente sustenta essa narrativa ao longo do tempo. Porque, segundo os relatos associados a esse suposto programa, o maior problema nunca foi chegar em Marte. O problema foi o que teria sido encontrado lá. Oficialmente, Marte sempre foi descrito como um planeta morto. Um ambiente hostil, seco, sem atividade biológica relevante. Essa é a narrativa consolidada. Mas, ao longo das décadas, essa imagem começou a apresentar pequenas inconsistências. Descobertas de vestígios de água no passado, estruturas geológicas incomuns, formações que, em alguns casos, parecem seguir padrões não totalmente aleatórios. Nada disso prova a existência de algo artificial, mas também não elimina completamente a dúvida. E é exatamente nesse espaço de incerteza que a teoria se desenvolve. Alguns relatos indicam que, ao chegarem ao planeta, as primeiras observações não fugiram muito do esperado. Terreno árido, atmosfera rarefeita, condições extremas. Mas conforme a exploração avançava, começaram a surgir elementos que não se encaixavam perfeitamente nesse cenário. Estruturas que apresentavam simetria. Formações que pareciam seguir padrões geométricos. E esse é um ponto importante, porque a natureza pode criar padrões, mas quando esses padrões começam a sugerir repetição estruturada, a interpretação muda. E é nesse momento que a teoria se conecta com outra linha de pensamento mais antiga. A hipótese de que Marte já teria sido, em algum momento, um planeta habitável. Não apenas com água, mas com condições capazes de sustentar formas de vida mais complexas. Algumas análises científicas sugerem que, bilhões de anos atrás, Marte possuía oceanos, atmosfera mais densa e atividade geológica significativa. Isso é aceito dentro de certos limites. O que não é aceito é a ideia de que isso tenha evoluído para algo além de formas básicas de vida. Mas a teoria vai exatamente nessa direção.
a possibilidade de uma civilização antiga que teria existido e desaparecido. E, em alguns casos, a hipótese vai ainda mais longe. A ideia de que esse desaparecimento não foi natural, que teria ocorrido um evento de escala global, possivelmente relacionado a algum tipo de impacto extremo ou até mesmo atividade de natureza não totalmente compreendida. Algumas interpretações mais radicais apontam para possíveis assinaturas de eventos de alta energia, semelhantes a explosões nucleares. Essa parte não é confirmada cientificamente, mas também não foi completamente descartada em termos de investigação teórica. E quando você conecta essa possibilidade com a teoria do projeto Red Sun, surge um cenário ainda mais complexo. Se uma missão secreta realmente chegou a Marte, e se encontrou vestígios de algo que contradiz a narrativa oficial, então o sigilo deixa de ser apenas estratégico e passa a ser necessário. Porque a descoberta de uma civilização extinta ou de qualquer evidência que sugira atividade não humana anterior mudaria completamente a forma como a humanidade entende sua própria existência. Isso não seria apenas uma descoberta científica, seria uma ruptura estrutural. E talvez seja exatamente por isso que essa história nunca tenha sido confirmada, mas também nunca tenha desaparecido completamente. Porque, ao longo dos anos, surgiram relatos que reforçam partes dessa teoria. Pessoas que afirmam ter trabalhado em programas classificados. Vazamentos de documentos, declarações indiretas, nenhuma prova definitiva, mas uma repetição constante de elementos semelhantes. E isso mantém a narrativa ativa. Um dos casos mais conhecidos envolve Gary McKinnon, um engenheiro que acessou sistemas militares e da NASA no início dos anos 2000. Segundo ele, encontrou registros que mencionavam oficiais não terrestres e listas de naves que não constam em nenhum registro público. Isso nunca foi explicado de forma clara. O governo tentou processá-lo com severidade extrema, o que levanta outra questão. Se não havia nada relevante, por que a reação foi tão intensa? Esse tipo de resposta institucional não prova a teoria, mas também não ajuda a descartá-la completamente. E esse é o padrão que se repete. Informações que não se confirmam totalmente, mas também não desaparecem. E isso leva à pergunta final. Se um programa desse tipo realmente existiu, ele teria terminado? Porque, atualmente, existe uma nova corrida espacial em andamento, mas dessa vez, com participação de empresas privadas. SpaceX, por exemplo, tem como objetivo declarado levar humanos a Marte. Publicamente, isso é tratado como o próximo grande passo da humanidade. Mas dentro dessa teoria, isso levanta outra possibilidade. E se essa não for a primeira vez? E se já estivemos lá antes? E agora estamos apenas repetindo o processo, mas sob uma nova narrativa? Porque, se um programa secreto foi conduzido no passado, a revelação gradual de informações poderia ser uma forma de preparar o público para algo que já é conhecido internamente. E isso explicaria por que certas descobertas são liberadas lentamente, de forma controlada. Como se existisse um gerenciamento de expectativa. Nada muito rápido, nada que cause ruptura imediata, apenas o suficiente para normalizar a ideia ao longo do tempo. E talvez seja exatamente isso que mantém essa teoria relevante. Não porque ela tenha uma prova única e definitiva, mas porque ela se sustenta na ausência de explicações completas. Porque quando você observa a história da exploração espacial, ela parece avançar até certo ponto, e então desacelerar de forma que não corresponde ao nível de capacidade alcançado. E isso não prova nada por si só, mas levanta uma dúvida. E nesse tipo de tema, dúvida é o suficiente para manter a investigação viva. Porque, no final, a questão não é apenas se essa teoria é verdadeira ou não. A questão é entender por que certas partes da história permanecem incompletas. Porque histórias incompletas raramente são acidentais. E quando uma narrativa global apresenta lacunas consistentes, normalmente existe um motivo.